Olá, aluno da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós daremos continuidade à correção da AP terceira etapa. Então, separe aí folhas para você fazer as suas anotações, lápis, borracha e caneta. Esta correção, ela vai ser feita pela habilidade da questão. Então, nós vamos explicitar a habilidade e você vai procurar na sua prova qual é a questão correspondente. Se você tiver dificuldade neste passo, procure o seu professor que ele vai te ajudar. Muito bem, vamos então para a nossa primeira habilidade? Nossa primeira habilidade, resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e ou combinação simples. O código do descritor é o D32. Muito bem, então, para a gente poder resolver questões que tenham esta habilidade, vamos relembrar o que é o princípio fundamental da contagem. Muito bem, o princípio fundamental da contagem, cuja sigla é PFC, ele é utilizado quando se deseja encontrar todas as possibilidades de combinação entre todos os elementos de conjuntos diferentes. Então, imagina que nós tenhamos o conjunto A com N elementos, o conjunto B com M elementos, o conjunto C com P elementos e etc. Não importa quantos são os conjuntos, o que importa é que eles têm que ser diferentes. Então, para encontrar o total de combinações, todas as possibilidades, eu vou efetuar uma multiplicação entre a quantidade de elementos de cada um dos conjuntos. Então, se eu tiver 2 conjuntos, multiplico 2 números. Se eu tiver 3 conjuntos, vou multiplicar 3 números e assim por diante. Muito bem, vamos então ver a atividade? Para assistir a um show, os espectadores devem passar inicialmente por uma das 10 bilheterias e depois passar por um dos 6 portões que dão acesso ao local do show. De quantas maneiras diferentes um espectador pode ter acesso ao local do show passando por uma das bilheterias e depois por um dos portões? Muito bem, imagine que B seja a minha bilheteria 1, B1. Tá bom, passei pela bilheteria B1 e posso me dirigir ao portão 1? Sim, posso ir ao portão 2, também ao portão 3 ou ao portão 4, da mesma forma ao portão 5 ou então ao portão 6. Isso quer dizer que em cada bilheteria que eu passo, eu tenho 6 opções de portões. Então, o total de combinações será o total de bilheterias, que são 10, multiplicado pelo total de portões, que são 6. E 10 vezes 6 são 60 possibilidades diferentes. Bom, agora vamos ver qual foi a alternativa desta questão nesta prova especificamente. Olha lá, total de possibilidades 60, o que corresponde à alternativa E. E aí, tranquilo com o PFC? Tudo certinho? Então, vamos continuar. Vamos para a nossa segunda habilidade. Resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. O código do descritor é o D15. Então, nós precisamos lembrar como resolver, por exemplo, a regra de 3 simples, que neste caso é específica para a resolução da próxima atividade. Então, quando a gente fala em regra de 3 simples, nós estamos falando em uma proporção. Você lembra o que é proporção? Olha, proporção é uma sentença matemática
indicada pela igualdade entre duas razões. Ah, tá. Então, observe no meio do seu slide, eu coloquei T1 dividido por T2, que é igual a T3 dividido por T4. Quem que é T1, T2, T3 e T4? T1 e T2 dizem respeito a uma das grandezas envolvidas no problema. E o T3 e o T4 dizem respeito a outra grandeza. Então, quer dizer que num problema de regra de 3 simples, nós teremos duas grandezas. Montada a proporção, eu vou aplicar a propriedade fundamental. Olha só, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, observe logo abaixo. T1 multiplicado por T4, que é igual T2 multiplicado por T3. Então, dada uma proporção, a gente terá 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Então, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções e a gente terá uma equação onde a gente vai conseguir encontrar o valor desconhecido. Então, vamos ver a atividade, qual que é? Muito bem, a atividade é: uma decoradora de festas utiliza cilindros de gás hélio de mesmo volume para encher balões. Com 3 desses cilindros, ela consegue encher 45 balões de mesmo tamanho, terminando com todo o conteúdo dos cilindros. Essa decoradora precisa encher 105 desses balões para uma festa de aniversário. Quantos desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões dessa festa? Muito bem. Então, aqui nós temos duas grandezas envolvidas. Uma delas é os cilindros e a outra a quantidade de balões. Então, vamos começar a montar as nossas grandezas? Então, vamos lá. Vou começar aqui com cilindros. Então, eu vou ter T1 e T2. E a outra grandeza são balões. Então, aqui eu vou ter T3 e T4. Ele está falando que com 3 cilindros, ela enche 45 balões. Aí, ela está querendo saber, ela precisa encher 105 balões. Então, 105 balões, que é o T4, e X no meu T2. Eu quero saber quantos cilindros. Vamos, então, montar nossa proporção? T1 dividido por T2, que é igual a T3 dividido por T4. Substituindo, T1 é 3, T2 é X, igual T3, que é 45, e T4, que é 105. Aí você pode perguntar, professora, mas você nem falou se é grandeza direta ou inversa. Nessas são grandezas diretas, porque quanto mais cilindros de gás hélio a decoradora tiver, mais balões ela vai encher. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também, certo? Então, são diretas. Aí, nós podemos efetuar a multiplicação usando a propriedade fundamental das proporções. Vamos lá? Olha, 3 que multiplica 105 é igual a x que multiplica 45. Ah, tá. Bom, eu vou pegar o 45 e vou passar dividindo. Então, 3 que multiplica 105 dividido por 45 é o valor de x. Aí você fala, professora, por que você não multiplicou? Eu não multipliquei porque eu posso simplificar o 3 com 45. 3 vezes 15 é 45. Isso significa que eu vou fazer a conta 105 dividido por 15. Ok, pessoal? Vamos então fazer a continha? Eu vou apagar um pedacinho aqui, só para a gente ter mais espaço, tá bom? Muito bem. Vamos então para a nossa continha. 105 dividido por 15. Opa, 10 não dá, tem que pegar o 105. Ai, meu Deus, e agora? Vamos pensar?
15, 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. Então, eu acho que eu posso tentar o número 7. Vamos tentar 7? 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7 e 3, 10. Opa, certinho. Então, quer dizer que ela vai precisar de 7 cilindros para encher 105 balões. Vamos ver qual era a alternativa dessa atividade? Olha lá, aqui alternativa D. Então, observe, montamos a parte da grandeza cilindros, montamos a parte da grandeza balões, aplicamos a proporção e a propriedade fundamental, que é a multiplicação dos meios e a multiplicação dos extremos. Você fala, professora, está ao contrário. Não tem problema, porque se é uma igualdade, tanto faz eu olhar a igualdade da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E a gente vai chegar no mesmo 7, que é a quantidade de cilindros. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Muito bem, vamos para a próxima habilidade. Resolver problema que envolva porcentagem. Código do descritor D16. Vamos então relembrar o que é porcentagem? Inicialmente, o símbolo da porcentagem, que é este, né? Um tracinho na diagonal com duas bolinhas, uma para cima e uma para baixo. Mas o que significa a porcentagem? Ela significa uma divisão cujo denominador é o número 100. E se eu quero encontrar a porcentagem de um número, eu vou fazer a porcentagem na forma fracionária multiplicado pelo número que eu quero saber. Então, é simples assim? É. E ainda, quando você transforma o valor percentual na fração percentual, se der, você ainda pode simplificar os zerinhos. Então, vamos ver qual é a nossa atividade? Vem cá comigo. Em uma exposição de artes, 88% dos 200 quadros foram vendidos. Um colecionador comprou 25% desses quadros que foram vendidos. Quantos quadros esse colecionador comprou nessa exposição? Então, aqui, olha só. Primeiro, eu vou ter que calcular quantos quadros foram vendidos. Então, eu vou aplicar a porcentagem em cima do total de quadros, que eram 200. Feito isso, eu vou ter que descobrir o 25% deste resultado, porque o colecionador comprou 25% dos quadros que foram vendidos. Então, primeira parte, vamos lá. Vou calcular 88% de 200. Então, este símbolo de porcentagem eu vou transformar na fração com o denominador 100. O D passa a ser uma multiplicação e repito 200. Lembra que eu falei de cortar os zerinhos? Olha só, aqui a gente pode cortar 2 de cima com 2 de baixo. Então, eu vou ficar com 88 vezes 2. Aí tá fácil, né? Vamos fazer a continha? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Isso significa que na exposição foram vendidos 176 quadros. Tudo tranquilo até aqui? Ótimo. Agora, vamos calcular quantos que este colecionador comprou? Porque ele comprou 25% de tudo que foi vendido. Então, agora, nós vamos fazer a segunda parte dessa atividade. Vou calcular 25% do total vendido, que foram 176 quadros. Tudo de novo, pessoal. Pego o símbolo da porcentagem, escrevo como uma divisão por 100. O D passa a ser multiplicação e repito os 176. Você fala, professora, não tem zero para cortar. Não, não tem. Mas olha aqui. O 25 não é o 100 não é um múltiplo de 25? 25, 50, 75, 100? Então nós podemos simplificar em cima e embaixo por 25. Então, 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4.
Agora tá fácil, porque agora o que eu tenho que fazer? É fazer uma divisão. 176 dividido por 4. 17. 4 vezes 4, 16, para 17, 1. Abaixo 6, de novo 4. 4 vezes 4, 16. Então, significa que este colecionador comprou 44 quadros do total que foi vendido, que foram 176. Muito bem, vamos ver então a alternativa desta atividade? Observe, aqui primeiro fizemos o 88% dos 200, chegando em 176. Depois fizemos o 125% de 176, chegando em 44 quadros, que neste caso a alternativa correta é a letra C. E aí, foi fácil relembrar da porcentagem? Foi? Tá ótimo! Então, vamos para a próxima habilidade. Resolver problema envolvendo a área total e ou volume de um sólido. Ah, o que é mesmo um sólido? Um sólido é uma figura geométrica em 3 dimensões. Ela tem comprimento, largura e altura. Neste caso, esta habilidade especifica prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. É bem amplo, né, pessoal? O código do descritor é o D13. Muito bem. Aí você fala, professor, é tão amplo, o que é que eu preciso saber? Então, vamos especificar. Neste caso, nós vamos começar relembrando de um hexágono regular. Vem comigo. Quando a gente fala de hexágono regular, nós estamos falando de um hexágono formado por 6 triângulos equiláteros. Lembra, triângulo equilátero é o triângulo que tem os 3 lados de mesma medida. Então, olha a nossa figura. Aqui eu tenho, à esquerda do seu slide, um hexágono regular, cujo tamanho da aresta é A. Eu poderia ter colocado esse A em todas as partes desse hexágono, em todas as outras arestas e, inclusive, nessas linhas pontilhadas de dentro, que está mostrando para você os 6 triângulos equiláteros. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Eu vou pegar um triângulo equilátero. Olha ele aqui. Tenho os lados todos de mesma medida, mas para eu poder encontrar a área, eu preciso saber da altura, porque a expressão da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, para encontrar esta altura, eu tenho que lembrar do teorema de Pitágoras. Lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar metade deste triângulo equilátero, que é um triângulo retângulo. Bom, se eu estou pegando metade, a aresta de baixo vai ficar A dividido por 2, a hipotenusa continua sendo A, e a altura que eu quero saber. Então, aplicamos o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. O quadrado vale para o numerador e para o denominador dessa fração. Então, A sobre 2 elevado ao quadrado vai restar em A ao quadrado dividido por 4. Muito bem. Quero encontrar H, então vou mandar o H para o primeiro membro e, bom, nesse caso aqui é mais fácil mandar o A sobre 2, né? Mas tanto faz. Então, se eu mandar o A sobre 2, eu fico com A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Do outro jeito, eu teria o H negativo e teria que multiplicar por menos 1. Dessa forma, não preciso. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes A ao quadrado, 4A ao quadrado. E quando o denominador é igual, basta repetir o A ao quadrado de cima. 4A ao quadrado menos A ao quadrado menos 1A ao quadrado. É 3. Perfeito. E quem que pode sair da raiz? No caso, quem tem a potência 2, que é o A, e o 4, que é a raiz exata.
Portanto, a altura desse triângulo é A raiz de 3 dividido por 2. Acabou aí? Não. Olha só, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, então será A, que é a base, vezes A raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser A ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, que 2 vezes 2 é 4. E acabou? Também não, porque eu quero chegar no hexágono. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo. Então, 6 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar o 6 com o 4 e vou chegar na expressão 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Essa não foi fácil, né? Pois é. Algumas coisas da matemática a gente tem que pensar e juntar vários conhecimentos. Mas a gente vai conseguir fazer. Então, vamos para a nossa atividade? Vamos? Não esquece dessa expressão, hein? 3 ao quadrado raiz de 3 dividido por 2. Vamos lá. Atividade. Gabriel comprou em um horto um vaso decorativo com o formato de um prisma hexagonal, cujas bases são hexágonos regulares, conforme apresentado no desenho abaixo. Ele deseja preencher esse vaso com terra para colocar uma planta. Qual é a área da base desse prisma? Bom, se é um hexágono regular, lembra? A área do hexágono regular vai ser o que mesmo? 3 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então tá bom. Olha, a aresta é 20. Então, a área deste hexágono será 3 vezes 20 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Vou efetuar a potência. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, que é 400. Ótimo. Aqui eu posso simplificar o 400 com 2, que vai me ajudar na continha. Então, eu vou ter 3 vezes 400 dividido por 2, 200, vezes raiz de 3. Portanto, a área da base, 3 vezes 200, 600, raiz de 3 centímetros quadrados. Muito bem. Então, aqui está a resolução para vocês, mostrando, então, a expressão da área da base do hexágono regular, né? 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e resultando em 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas essa atividade não para aqui. Não. Vamos continuar a parte 2 dela, ó. Volume do prisma hexagonal. Por que eu estou falando disso? Porque eu vou ter que preencher com terra esse vaso. Então, eu preciso saber do volume. Volume de qualquer prisma é a área da base multiplicada pela altura. Se ele for um prisma reto, né? Claro. Então, se eu sei que é a área da base multiplicada pela altura e sei que a base tem área 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, eu vou pegar esse valor e multiplicar por H, que é a altura do meu prisma. Tá. Então, vamos ver como que a gente termina essa atividade. Olha lá. Lembra, você já sabe que a área do hexágono é 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, eu preciso calcular os centímetros cúbicos, que é o volume, para poder saber quanto de terra colocar. Então, volume vai ser a área do hexágono multiplicado pela altura. Neste caso, a gente já sabia que a área da base era 600 raiz de 3 e observe que a altura desse prisma são 50 centímetros. Então, vou multiplicar. 6 vezes 5, 30. 1, 2, 3 zerinhos. 1, 2, 3 zeros, raiz de 3. Tá. Ele não deu o valor da raiz quadrada de 3. Então, eu vou parar por aí. Se por acaso no enunciado do exercício você tivesse o valor aproximado da raiz quadrada de 3, você ia substituir e multiplicar. Então, nesta atividade, nós chegamos em
30.000 raiz de 3 centímetros cúbicos, que corresponde à alternativa E. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado deste outro bloco da correção da AP, terceira etapa. Não esqueça, hein? No total, serão 6 blocos de matemática. Corre atrás no repositório para você ver todos eles, tá bom? E a gente se vê num próximo bloco, pessoal. Tchau, tchau!